Repercussão Jurídica, o canal que mantém você informado sobre tudo o que acontece no mundo do direito. O programa de hoje abordará um assunto de grande relevância social, porém não é tão discutido pela massa. Para iniciarmos nosso diálogo, é importante apresentar a vocês as principais características do que é verdadeiramente a comunicação digital e analógica. Muito se discute acerca do que é efetivamente a comunicação digital e analógica. Isto porque, nos últimos tempos, com o advento da Revolução Industrial e a Revolução Técnico-Científica, a concepção conotada para os termos tem sofrido fortemente a influência da tecnologia. Por isso, associa-se unicamente à codificação dos meios tecnológicos. Não obstante, é válido ressaltar o conceito e as respectivas características da comunicação digital e analógica, demonstrando dessa forma como se pode entendê-la atualmente, sendo ambas apenas compreendidas como um único fenômeno, de dimensões variadas, é válido lembrar. Bom, a linguagem digital, cujo termo vem do latim digitum, pode ser associada, por exemplo, às teclas de um computador ou aparelho celular, em que por meio dessas combinações serão formadas palavras que compreenderão sentido e significado de acordo com o contexto nas quais as introduza. Em virtude disso, é bastante restrita, precisa, racional e linear. Bom, a linguagem analógica, cujo termo vem do latim analogum, produz efeitos sobre a própria totalidade do objeto, ou seja, o que ele representa. Não se leva em conta unicamente a coisa que está sendo falada, mas sim a representação, a interpretação daquilo que se trata, ou seja, é de um modo mais abstrato. Bom, esta linguagem, por sua vez, caracteriza-se principalmente pela possibilidade de se criar novas interpretações por meio dos dígitos, estabelecendo alguma conexão lógica entre os termos e a capacidade de o interlocutor inserir a sua subjetividade para a finalidade proposta. Contudo, tanto a linguagem digital quanto a linguagem analógica compõem um único fenômeno, que é a comunicação. Ambas coexistem e baseiam-se uma na outra, intrinsecamente, e convergem para o mesmo fim e a mesma finalidade, variando apenas para os seus usos e aplicações. Especificamente, verificamos que a comunicação análoga nada tem de comparável com a sintaxe lógica da linguagem digital. Isso significa que, na linguagem analógica, não existe equivalentes para elementos tão vitalmente importantes do discurso e de muitos outros que a expressão de conceitos abstratos é tão difícil, se não impossível, enquanto que na primitiva, cada conceito só podia ser representado pela sua própria semelhança física, ou seja, a ideia de um objeto correspondia com o próprio objeto. Então, Pro, eu vou iniciar com a primeira pergunta. Como a comunicação digital e analógica podem ser percebidas nos dias atuais? Sempre, né? Elas podem ser percebidas desde a hora que você abre os olhos, né? Quando acorda de manhã e começa a fazer suas atividades. Se você estiver falando, por exemplo, em comunicação profissional, seja rádio, televisão, jornal, coisa que valha, podemos dizer que há uma diferença grande para o que fazíamos como comunicação antigamente e como fazemos hoje, né? Porque você veja, em televisão, por exemplo, hoje nós temos uma otimização de imagens. No rádio também nós temos um discurso mais enxuto, mais bem cuidado, né? No jornal nós temos uma escrita menos extensa, até porque hoje as pessoas procuram serem mais práticas no comunicar, mas, por outro lado, extrair o máximo de compreensão possível, né? Quando a gente fala em digital, a gente está falando de um processo objetivo, né? Objetivar, de tornar mais prático, mais rápido. É a parte, digamos assim, estrutural da coisa, material da coisa, né? Quando você fala em analógica, você está falando da subjetividade e não da objetividade. Fazer analogia de alguma coisa é compreender o que ela é.
Contudo, não se pode unicamente aliar os fatos da comunicação digital e analógica somente com o ato da fala e da escrita. Há, por exemplo, implicações científicas que explicam e que exemplificam também este tipo de comunicação. Isso é o que veremos agora na reportagem de Tairine. Nas sinapses, as cargas quânticas geram efeitos excitatórios ou inibitórios pós-sinápticos, os quais são absorvidos pelos neurônios, fazendo com que os mesmos provoquem ou inibam seu disparo. Logo, essa atividade dos neurônios de disparo ou inibição do mesmo é a informação digital binária. Já o sistema imune humoral não se baseia no processo de passar as informações contidas no meio analógico para o meio digital, mas a imunidade humoral é o tipo de defesa imunológica que atua no líquido extracelular usando proteínas, ou seja, anticorpos, produzidas pelos linfócitos. Age através de descargas na corrente sanguínea. Portanto, o sistema neural e humoral agem mutuamente, não somente através da comunicação intra-organísmica e na contingência um do outro, por meio de processos complexos. Os mesmos modos de comunicação podem ser vistos nas máquinas fabricadas pelo homem. Há computadores conhecidos como digitais, pois dependem das válvulas eletrônicas ou transitores, voltados para trabalhar com números, cálculos, e as máquinas analógicas, pois trabalham com grandezas distintas e positivas dos dados. Por fim, a analogia é a ciência de toda a computação, demonstrando que, assim como os organismos naturais possuem sua forma de comunicação por meio de substâncias e pela corrente sanguínea, os computadores análogos têm seus dados descontínuos e sempre positivos. Tudo o que você faz e tudo o que você é vem do seu cérebro. E tudo o que o seu cérebro faz vem de sinais elétricos e conexões químicas. Basicamente, seu cérebro é uma tempestade elétrica. Veja aqui como o cérebro cria a visão. Quando a luz entra pelos olhos, é convertida em sinais elétricos que percorrem seu cérebro por meio de feixes grossos de fibras nervosas bem isoladas, chamadas de neurônios. O cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurônios, o mesmo número de estrelas da Via Láctea. Os neurônios enviam raios ao longo de seus braços finos, para lá e para cá, o dia inteiro, diariamente, durante toda a sua vida. Mas os neurônios não se tocam. Quando um raio chega ao fim de um neurônio, ele libera mensageiros especiais chamados neurotransmissores, que pulam a fenda existente entre os neurônios e se conectam do outro lado. Isso inicia uma tempestade elétrica no próximo neurônio. Um neurônio pode ter 100 mil dessas fendas, chamadas sinapses, cada uma com centenas de milhares de neurotransmissores. Um neurônio pode receber mensagens de 100 mil outros neurônios, e cada uma delas chega 1000 vezes por segundo. Essa enxurrada de mensagens é o que faz com que a tempestade elétrica não pare. É essa tempestade elétrica que permite que o cérebro interprete a luz que entra pelos olhos como imagens que podemos ver. Bom, já foi visto nesse vídeo a conceituação, as características e até as implicações científicas que justificam esse tipo de comunicação. Para que possamos fechar o nosso pensamento, eu vou dizer para vocês que toda a comunicação tem um conteúdo, ou seja, a sua forma digital, e uma relação, que é a sua natureza analógica. Os dois devem ser permanentemente combinados e traduzidos um e para o outro. Na comunicação também existe um aspecto digital e outro analógico. O aspecto digital da comunicação é o que dizemos, ou seja, as palavras, a escrita, os dígitos e os seus significados. O aspecto analógico da comunicação é a forma, a qualidade do que nós imprimimos enquanto subjetividade ao objeto, ao que dizemos. O homem é o único ser vivo capaz de utilizar os dois modos de comunicação. Para conceituarmos, poderíamos dizer que a linguagem digital produz ou transmite o sentido através da combinação dos elementos particulares, já a linguagem analógica utiliza-se da manifestação não verbal e pistas comunicacionais que estão presentes em qualquer contexto. Bom, a comunicação humana busca acompanhar a evolução da espécie. Este crescimento busca aprimorar algo que é indispensável para a vida em sociedade.
Porém, este avanço tomou proporções muito altas, que antes eram de inimagináveis, e ferramentas foram criadas para facilitar estas relações e encurtar distâncias. Temos como exemplo a internet, que é uma ferramenta que possibilita que o mundo inteiro interaja em espaços curtos e distantes, em tempo e de grande serventia. Já está gravando. Olá, professora Norma. Primeiramente, muito obrigada por a senhora ceder seu tempo precioso para contribuir com a elaboração desse trabalho. Bom, Pro, a senhora deseja fazer algum esclarecimento, alguma citação? Eu, em primeiro lugar, quero parabenizar, não é? Porque para mim, como professora universitária,